Por que América? Cabral esteve no Brasil, Colombo descobriu um continente acima do Caribe, havia um outro navegante que descobriu o Canadá, que eu não tenho o nome comigo agora, mas o nome desse continente foi dado como América. Todo mundo sabe por quê, né? Por causa desse outro personagem que é o Américo Vespúcio. Foi o seguinte, Cabral, quando ele chegou ao Brasil, ele ficou alguns dias, né, 2 semanas praticamente, 10 dias, seguiu em direção às Índias para continuar o trabalho dele. O trabalho dele era nas Índias, não era no Brasil. Chegou lá, negociou, teve diversos problemas, uma nave se perdeu, uma nave afundou, uma nave encalhou, enfim, mas foi uma boa viagem, ele faturou bastante, financeiramente foi boa. E voltando, eles encontram a nave que havia desgarrado deles, encontram nas costas da África, né? Quando ele está chegando, ele encontra esta nave e ao mesmo tempo ele vai encontrar, por coincidência, muita coincidência, num oceano tão grande, né? Ele também encontra 3 naves de Portugal que haviam saído de Portugal após as notícias do descobrimento do Brasil. Então essa nave, quem era o comandante dela? O Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, ele é um comandante, um navegador de Florença, né? E ele era muito culto. O que acontece? Ele sai de Portugal, ele é enviado para visitar o Brasil. Chegando nesse caminho, ele encontra Cabral voltando, conversa com Cabral, sabe das coisas que aconteceu com ele de primeira mão, vai em direção ao Brasil. No Brasil, ele pega do Rio Grande do Norte até Cananéia, no estado de São Paulo. Ele navega, ele acha uma extensão, não é uma ilha, ele percebe, isso não é uma ilha. Aí, ele já tinha ido visitar o Canadá, onde haviam descoberto terras também. Ele foi aonde Colombo esteve. Então essa visita que ele fez foi uma visita mais aprofundada, mais extensa. E ele escreve uma carta que depois virou um livro que chama Mundos Novos, né? Em latim, Mundo Novo. Essa carta virou um livro e ele descreve a Terra, ele descreve o que ele viu e ele propõe ali que é um continente, que é uma grande extensão de terra, não é uma ilha de Veracruz, é um continente. Ele escreve esse livro teve muitas traduções. Depois desse livro, né, que ele fala da Américo Vespúcio, que fala do novo continente, que não tem nome, né, cada região recebeu um nome. Um cartógrafo alemão, de pouca expressão, mas ele faz um mapa mundi, e ele escreve num certo local América. De tanto ler o livro, tanto se comentar o livro do Américo Vespúcio, ele escreve o nome América e pegou o nome, virou América até hoje. O Américo Vespúcio, ele teve uma coisa legal e uma coisa ruim. Primeira coisa ruim que ele fez, ele descreve o Brasil como um local que não tinha nada a ser buscado. Então Portugal largou o Brasil, né? Depois eles descobrem aqui o quê? Pau-brasil, que já vai pegar lenha, num país desse vai pegar só lenha, né? Mas usava o pau-brasil para tingimento de roupas, então era um produto químico que se usava na época para isso, né? A química, a cor do pau virava tingimento, era muito bom, cor da madeira, levavam isso embora. Havia franceses vinham buscar escondido, né? O pessoal vinha roubar o pau-brasil, que era português. Uma outra coisa boa, a segunda carta que ele escreve foi tão interessante, onde ele narra os nativos andando nus, sem malícia um com o outro, tendo uma vida muito ligada à natureza, morando dentro de cabanas, choupanas, né? Como os índios vivem até hoje, né? Chamaram índio porque pensavam que era nas Índias e a gente acaba chamando também. E essa carta dele dá a um outro escritor um livro chamado Utopia. Esse livro que ele escreve, baseado nessa segunda carta, é o clássico de Thomas Moros, que ele idealiza um homem na natureza, um homem sem malícia, perfeito, né, inocente, né? Muito jóia. Por isso que ficou o nome de América, né? Leitura boa, A Viagem do Descobrimento. Se você quiser ler também, leia o Diário da Descoberta, que é o diário do Cristóvão Colombo, né? Está publicado para todo mundo ler.
E alguma coisa que pode ajudar também, História do Brasil de Jorge Caldeira, Viagem pela História do Brasil, Jorge Caldeira, né, o principal. Muito jóia esse aqui.